Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Canta labás. Oh, canta labás. Oh, aleluias. Glória, Senhor. Antes de começar essa palavra, eu quero te dar a oportunidade. Não saiam daqui, continuem a louvar. A palavra hoje vai falar sobre a obediência que transforma seguidores em discípulos. Hoje é o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Eu queria te dar a oportunidade de dobrar os seus joelhos e buscar o Senhor. Eu sei que muitos aqui já sentiram e sentem esse Pentecoste, mas muitos ainda precisam de um empurrãozinho. Eu me esvaí, como vejo aqui a pastora Denilce, em lágrimas. A gente precisa se recompor, né? Mas dobre o seu joelho onde você está. Se você não pode dobrar os seus joelhos, sente-se, feche os teus olhos e faça a sua oração. Não dependa da minha oração. O Senhor é contigo. E se o Senhor tocar no seu coração, que você se levante e vá orar com alguém, não deixe isto para amanhã. Não deixe isto para amanhã. Aleluias. Oh, canta labas. Oh, canta labas. Senhor, eu te peço também, Senhor, vá até a casa, Senhor. Usa, Senhor, a tecnologia, Senhor, que temos a nosso favor, a nosso dispor, Pai. E unge, Senhor, todos aqueles que estão naquela técnica, Pai. Unge, Senhor, a mesa de som, Senhor. Enche, Senhor. Transborda, Pai. Pai, vai de encontro, Pai, a cada vida, Pai, que está assistindo, Pai. Dobre os seus joelhos na sua casa. Sinta o Espírito Santo que habita em nós, aí na sua casa. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu sabes quem eu sou, Pai. Graças a Ti, ó Espírito Santo, eu sei quem Tu és, Senhor. Tu és um Deus perdoador, Pai. Tu és, Senhor, um Deus, Senhor, que nos perdoa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Pai, incondicional, Pai. Senhor, enche, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Ouve a cada coração, Senhor, agora, Senhor, que se derrama diante de Ti, Pai. Senhor, que os céticos, Senhor, venham a ter fé, Pai. Que, Senhor, aqueles que estão, Senhor, apagados, Senhor, venham a ser acesos, Senhor, como a luz neste mundo, Pai. Senhor, salga, Senhor, o coração, Senhor, insípido, Pai. Faz, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Faz, Senhor, o sobrenatural nesta terra. Faz o sobrenatural nesta igreja. Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos diz, Senhor, que Tu fizeste, Pai, no dia de Pentecostes, Senhor. Faz hoje, Senhor. Faz hoje, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Transborda-nos, Senhor. Aleluias. Glórias a Ti, Jesus. Aleluias. Tome o teu lugar. Vamos ao ministério da palavra. Aleluias.
Antes de começar, eu queria agradecer aos músicos, porque vocês foram resposta de oração. E queria dar um testemunho inclusive para a Rebeca, porque este louvor, Nos Braços do Pai, ele ficou em alta no ano em que minha mãe faleceu. Esse louvor toca muito meu coração. E espero que meu irmão, que não é cristão, é desviado, mas todas as vezes ele sempre me manda esse louvor, né? De tempos em tempos. E esse louvor é muito precioso para mim. A todos vocês, eu agradeço pelo orientar de Deus, porque eu falei assim hoje para o meu filho: filho, que música que eu poderia pedir que tivesse a ver com a palavra? Porque eu gosto dessas coisas, né? Eu gosto que o culto seja um só. E vocês foram resposta de oração. Cada louvor vai de encontro. Vocês ouviram a palavra e vão compartilhar comigo disso, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Aplauda ao Senhor por esse grupo de louvor maravilhoso. A gente com certeza vai falar um pouquinho sobre o nosso orgulho, né? E que a gente tem que deixar esse orgulho. Mas eu me orgulho do grupo de louvor da Igreja Central. Você se orgulha também? Levante as suas mãos. É bênção, né? É um grupo de louvor abençoado, né? Cheio da presença do Senhor. Glória a Deus. Como eu já havia dito, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a obediência que transforma seguidores em discípulos. Seguidores em discípulos. Eu vou começar falando que os apóstolos, eles foram chamados. E muitos, e eu não tenho nada contra isso, tenho inclusive a favor, dizem que eles foram só chamados. Mateus, vem e segue-me. Pedro e André, vem e segue-me. Só que foram 3 anos de ensinamento. 3 anos de presença do Pai. Porque se você vê o Pai, você vê a mim, disse Jesus. 3 anos na presença. E ainda assim, não eram discípulos. Você fala assim, caramba, Giovanni, você veio falar que os discípulos não eram discípulos. Faltava um detalhe. Faltava um ingrediente final. O Pentecostes. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje. O antes e o depois do Pentecostes. Todos nós seguimos ao Senhor. Todos nós fazemos isso. Abra sua Bíblia em Atos 1, no versículo 4. Atos dos Apóstolos, versículo 1, capítulo 1, versículo 4. A gente vai ler até o 8. Glória a Deus. Aleluias. Certa ocasião, eu queria voltar um pouco antes, porque é importante o 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus ainda deu aquela última aula, né? Aquela aula final. 40 dias, aqui ó, tá vendo as minhas mãos? Chegou para Tomé, 40 dias provando. E aí chegam aqui. Certa ocasião, enquanto comia com eles, num tempo de mesa, deu-lhes esta ordem. Não é uma ordenança, não é uma orientação, é uma ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, 10 dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, tem sempre alguém, né? Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos
ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E esse se colocou no lugar, né? Baixa a bola aí. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, que vamos falar um pouco sobre isso. E eu já queria começar com um ensinamento, com 3 ensinamentos importantíssimos sobre isso. Seguir Jesus é só o início, é só o primeiro passo. Obedecer Jesus é o caminho que devemos traçar, devemos guiar. Porque ser transformado é a nossa promessa. Ser transformado pelo Espírito Santo é a promessa de Deus nas nossas vidas. Como a pastora Dayana falou bem aqui, essa é a promessa. Essa é a melhor promessa. De todas as promessas que você possa ter sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu dia a dia, a melhor e maior promessa é o Espírito Santo. Alguns de vocês já me ouviram dizer: eu não consigo tirar o Espírito Santo da conta. E é por isso que eu talvez não faça parte de algumas denominações. Porque não dá para não sentir, não dá para não falar, não dá para não se entregar. E aqui uma frase que eu também queria que você aprendesse. Ser transformado pelo Espírito de Deus é uma promessa. Mas só que existe uma ponte para a gente chegar até lá. Existe um caminho. Todo mundo sabe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. A obediência, quando você obedece à ordem de Jesus, esse é só um caminho entre o quê? Entre o estar com Jesus e o ser como Jesus. Os servos, os seguidores, eles estavam com Jesus e viam os milagres, viam um Jesus, um mestre, viram um Jesus que cura, que salva. Eles viram tudo isso. Antes do Pentecostes, eles viram tudo isso. Mas o Pentecoste em si, Pentecoste, ele não começou com fogo. E é isso que eu vou basear minha palavra hoje. Ele começou com a obediência. Você, quando eu pedir para você se curvar, orar, fazer a sua oração, você foi obediente. Eu não tenho a mínima ideia do que você disse. Eu não tenho a mínima ideia do que você conversou. Mas o Espírito Santo, ele sabe. O Espírito Santo, ele sabe. Se você agradeceu, se você pediu, se você clamou, se você se entregou. Eu não tenho o poder de entrar em você e ver o que está na sua mente e no seu coração. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso Consolador. Ele é esse Espírito que está em nós, que está em nós. Aleluias. Os discípulos, eles ouviam os ensinamentos, só que eles ainda disputavam cargos, eles fugiam do confronto direto. Quando tiveram que expulsar um demônio, eles falavam assim: Jesus, socorro, né? Buscavam glória terrena, eles tinham expectativas. Sim, Senhor, como agora mesmo? Quando é que o Senhor, é agora? É agora que o Senhor vai reinar? É agora que o Senhor vai mandar em tudo aqui na sociedade? É agora que o Senhor vai entrar na frente? Não compete a vocês saberem. Compete a vocês obedecer. O que compete a mim e a você é obedecer. Eu sei que tem dias que a gente vem para a igreja hoje,
Você veio, acordou cedo, dia chuvoso, frio. Hoje era o dia ideal para não vir para a igreja. Hoje era o dia ideal para ficar na coberta. Mas você foi obediente ao quê? A que você foi obediente? Ao seu coração, ao seu pecado, à sua vontade, ao seu querer? Você foi obediente a Jesus. Porque você falou assim: eu preciso ouvir uma palavra. Eu preciso participar de um Pentecoste. Eu preciso estar junto. E você veio. E não sei se você se lembra, mas eu disse umas 2 semanas atrás: Deus sempre compensa o teu sacrifício com honra. Jesus não fez um pedido, deu uma ordem. E essa ordem abriu alguma coisa muito diferente dentro deles. 10 dias. Pensa você que você abandone o seu trabalho, como os pescadores abandonaram, como Mateus, que era coletor de impostos, como todos eles abandonaram o seu passado, e 10 dias, agora você está sem o seu Senhor, e você tinha aquele apoio, né? Você tem aquele apoio no domingo, vem aqui: pastor Isaac, estou aqui contigo. Só que na semana, quem você tem? Tem o pastor Luciano, pastor Giovanni? Claro, estamos atentos a qualquer chamar, mas o Espírito Santo está com você. E 10 dias eles estiveram em oração, eles estiveram numa busca incessante. Eles falaram assim: agora eu vou orar, agora eu vou me entregar. Versículo 14: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então todo mundo se reunia em oração. Ao ler sobre os evangelistas do último século, eu sempre me vejo com o segredo deles. O segredo de Charles Spurgeon, o segredo de George Miller, o segredo de Jonathan Edwards, o segredo do próprio Billy Graham: a oração. Deus sempre responde à oração. Você pode ser próximo de Deus, você pode ser cheio de Deus, você pode ser distante de Deus, mas Deus sempre responde à oração. Eu aprendi essa semana que Deus quer que você ore, não para que Ele responda a sua oração, não para que Ele responda ao seu favor, ao seu pedido, mas para que você entenda qual é o pedido de Deus para você, a respeito disso que você entrega para Ele. Se você, agora eu estou me lembrando, desculpe um parênteses aqui na palavra, estou me lembrando do primeiro dia que eu preguei. E aqui, o barulho, né? Foi num púlpito de madeira, e o testemunho que eu recebi não foi que a palavra foi boa, mas que a palavra rangia muito e que meu pé fazia muito barulho na madeira, né? Então eu me lembrei disso agora, né? E voltando à palavra, gente, eles estavam confusos, inseguros. Quando você está confuso, inseguro, quando você está com medo, o que você faz? Você vai para os braços do Pai. Você vai para Deus. Quando uma criança chora, qual o primeiro caminho que ela toma? A mãe, o pai, o seguro, o braço seguro. Não é assim? E aí eu não tinha mais. Jesus subiu. Ele prometeu que voltaria. Mas ele ascendeu aos céus. E agora? O que eu faço? E agora? Para onde eu vou? Aos pés de Jesus. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou fazer isso. Só que quando há essa mudança, o que a palavra de Deus diz? Que eles foram ousados, sábios, preparados, e eles tiveram uma coragem.
Pensa que o mesmo, e isso eu quero fazer um adendo bem claro aqui, 40 dias, 50 dias, Pentecoste e a Páscoa. Ou seja, Jesus morreu há 50 dias. O que aconteceu um dia antes de Jesus morrer? Vamos colocar Pedro aqui. Pedro foi lá e, como todo mundo sabe, ele queria arrancar a cabeça. É que Malco desviou. Porque senão ele tinha arrancado a cabeça. Jesus ia ter que colar a cabeça inteira, né? Mas foi porque desviou. Porque ninguém dá uma espadada no outro falando assim, eu vou acertar a orelha. Espera aí que eu vou acertar a orelha. Não. A intenção era outra. E aí um dia depois do Pentecoste, no dia de Pentecostes, no dia, 3.000 pessoas aceitam a Jesus com esse mesmo cara, que há 50 dias não era esse. O que todos os discípulos fizeram assim que Jesus foi preso? Correram, foram embora, todo mundo correu. Se eu vou ficar aqui, vou nada, vou correr. Se você ler Atos dos Apóstolos inteiro, você vai ver que nenhum deles jamais se desviou, jamais disse assim, eu não vou ser preso. Paulo e Silas, um dos momentos mais famosos nesse sentido, clamavam e oravam e glorificavam e louvavam a Deus na prisão. Se você ler as cartas paulinas, as cartas gerais, você vai ver que eles não tinham medo do quê? Da morte. E às vezes a gente tem medo da chuva, do frio. E eles não tinham medo da morte. Você quer ter o Espírito Santo de Deus? Diga, eu quero. Eu quero. Glória a Deus. Amo as crianças. A espontaneidade é muito mais sincera. Não que vocês não sejam, tá, gente? Que criança é mais, né? Glória a Deus. Então vamos aprender um pouquinho sobre o antes e o depois. Discipulado começa com obediência e não com entendimento. Você não precisa entender o que Deus tem para você. Você precisa obedecer. A gente perde muito tempo tentando acertar, quando a gente não precisa acertar. A gente só precisa entregar. Eu sempre digo que nos grandes filmes aí, hoje a gente tem muito mais material, né, cristão. E nos filmes a maioria do clímax do filme é quando o protagonista ele entrega. É quando o protagonista ele fala assim, eu desisto. Não é mais comigo. Senhor, está nas tuas mãos. Não é verdade? A maioria dos filmes vai ser isso. Porque isso é uma realidade cristã. Antes do Pentecostes, eles estavam lá, eles tinham dúvidas, expectativas. Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Eles tinham muitas dúvidas. Porque eles queriam que a sociedade fosse impactada. Eles queriam o reino agora. Eu quero com todo respeito a todos vocês, e eu respeito mesmo, eu quero um presidente cristão. Mas é isso que Deus quer? Ele quer uma igreja saudável. Uma igreja que ora pelos seus governantes. Isso está na Bíblia. Isso é verdade. E a orientação que eu deixo a respeito disso é: se você perdeu na urna, você não perdeu diante de Deus. Seja roubado ou não, isso está entre aspas. Mas, por acaso, as pessoas são maiores do que teu Deus? Depois do Pentecoste, mesmo sem entender tudo, os discípulos obedeceram e continuaram. Durante a sua espera, enquanto você espera a promessa de Deus, você só tem um caminho a fazer: orar, buscar, ser cheio. Só tem esse caminho.
E eu posso não só utilizar aqui, posso utilizar várias histórias bíblicas, das quais vão provar para vocês que o caminho é sempre entregar na mão de Deus. E Deus vai entregar nas tuas mãos. Eu vi uma palavra anteontem, sobre Eude. Eude foi um dos juízes, que é o esquerdo, né? Ele era canhoto, que salvou a Israel. Teve um plano, teve um momento lá que ele vai lá e mata o rei de Queslon, né? Ele vai lá e mata, com uma estratégia. Mas sabe qual é a diferença que o pregador dizia ali? 18 anos e o povo de Israel não buscava a Deus. No 18º ano, o povo de Israel buscou a Deus. E aí Deus deu a estratégia de Eude. Ou seja, se você não buscar, Deus não vai dar estratégia. Se você não procurar, você não me procurou? Sabe quando você fala assim, por que você não me perguntou primeiro? Né? Por que você não me perguntou primeiro? Por que você não perguntou primeiro para Deus? Se você perguntou, Deus vai honrar todos os teus sacrifícios. E o que aprendemos com isso? O que aprendemos com esse primeiro momento? Maturidade não começa quando entendemos tudo, mas quando obedecemos sem compreender. Qual que é o tema desse mês? Amadurecimento. E o maduro, ele entende. Sabe aquela conversa que você tem com as pessoas mais velhas? E você fala assim, não, passei por isso. Eu sei o que você está passando. Né? E ele fala assim, se você seguir por aqui, a gente geralmente, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente não segue. Né? A gente faz questão de seguir para o outro lado. Né? Aí passa alguns anos, passa alguns dias, e o que a gente fala? Bem que eu poderia ter ouvido. Bem que eu poderia ter ouvido, não é verdade? Se a gente segue esses mandamentos, a gente amadurece mais rápido. Sabe quando você vê um jovem mais maduro, você fala assim, esse amadureceu rápido. Por quê? Porque ele ouviu, porque ele seguiu, porque ele ouve, porque ele segue. Os imaturos geralmente querem entender tudo primeiro. Querem saber de tudo. Isso, e aquilo, isso. Os maduros falam assim, não, boa ideia, vou seguir. Uma outra lição, e eu tenho 5 lições para vocês hoje, espero que dê tempo. Não vou nem olhar para o pastor Isaac, para ganhar tempo. Aprendi isso com o pastor Rogério, espero um grande abraço para ele, né? O pastor Rogério vem pregar, ele já começa assim, né? O pastor Isaac vai me pegar, o pastor Isaac vai me pegar, né? O verdadeiro discípulo, ele troca a impulsividade pela submissão. Esse é o Pedro. Antes do Pentecoste, Pedro foi com tudo. Falou assim, Jesus, eu sou o líder, eu sou o cara. Pode vir comigo, Jesus. Vem comigo, Jesus, que vai dar bom, né? Vai dar certo. Pode deixar comigo. Era aquele que, eu imagino Pedro, e a série The Chosen traz uma ilustração muito boa sobre isso, né? Que Pedro era aquele que chegava primeiro, olhava tudo. Pode vir, Jesus. Vem que está livre, está tudo certo, né? Já afastei todo o mal, né? Já afastei todo mundo já. Pode deixar, vem Jesus, vem comigo. Só que depois do Pentecostes, a gente vê um Pedro que cheio do Espírito Santo. E ele é um líder. Eu queria trazer um Pedro, inclusive, como líder. Porque se você olhar, quem era o líder de Paulo? Quem era o cara que mandava em Paulo, no cara que escreveu metade do Novo Testamento, 13 cartas paulinas, 12, 13, por aí, vai depender do seu estudo, né? Escreveu 12 cartas, escreveu as cartas paulinas, metade do Novo Testamento. Quem mandava nele? Jesus, claro. Mas quem era o líder hierárquico na terra dele? Pedro, o pescador. Agora pensa, eu, discípulo de Gamaliel, a quem respondo? Ao pescador. Ao ex-pescador, porque nem pescador ele era mais. Ao ex-pescador. Mas ele era equilibrado. E se você ler lá
Em Atos, quando ele leva uma chamada de Paulo, ele é rápido em entender. Ele não é mais aquele Pedro impulsivo, reclamão, respondão. Assim, não entendi, Paulo. É isso mesmo. Você está certo. Eu vou pregar aos ímpios. Eu vou falar aos ímpios. Porque foi isso que Jesus me ensinou. Ele é rápido em aprender. Rápido em mudar-se. E isso só quem traz para nós é o Espírito Santo. A verdade, ela é rápida. A verdade, ela não demora. A mentira é uma mentira em cima da outra. Uma mentira em cima da outra. A mentira chama mentira. Um pecado chama outro. Agora a verdade, ela liberta rapidamente. Eu fiz mesmo. Eu pequei. Senhor, pequei contra ti e contra os céus. Pequei. E aí o que acontece? Toda vez que você vê um arrependimento na Bíblia, como esses, você não vê mais nada sobre esse assunto. Fala assim, ó, vou te dar um exemplo, um pecador aí mais exemplar, né? Não que seja o exemplo, mas Davi é um pecado que todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra. Ele só teve esse pecado? Não. Se você ler um pouquinho mais à frente, você vai ver outros pecados de Davi. Mas esse foi o pecado que mais chamou a atenção. Mas quando Natan fala assim, ó, ele é rápido em arrepender-se. Eu sempre disse que o valor maior de Davi é que ele era rápido em arrepender-se. Rápido. Fala assim, eu não vou ficar aqui brigando não, estou errado mesmo. Senhor, estou aqui aos teus pés. Leia o Salmo 51 e você vai ver. Então o que a gente aprende aqui? A maturidade transforma reações carnais em respostas espirituais. Quando você deixa o Espírito Santo te envolver, isso é só para quem é mais velho. Deixa o Espírito Santo te envolver. Você com certeza vai ter respostas espirituais. E ninguém gosta, ninguém acha bonito ter respostas espirituais. Quando baterem na tua face, entrega a outra. Isso só espiritualmente você pode fazer. Porque o sangue sobe, o sangue ferve. E o que você quer? Devolver. Você não quer entregar a outra face. Mas quando você tem o Espírito Santo e alguém te humilha, alguém te fala coisas feias, te xinga, te ofende. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, o que você faz? Você se cala. Aí se isso é, por exemplo, numa escola, vai todo mundo em volta, aquela rodinha, vai falar assim, ih, covarde, mole, ih. Não é assim? Não era assim? Quem já foi da escola sabe que era assim, né? Se você fugisse de uma briga, você era o covarde, não é isso? Hoje, se você foge de uma briga, você é o covarde. Só que o Espírito Santo de Deus te diz que isso é uma reação espiritual. Que isso é uma reação que só quem tem o Espírito Santo de Deus pode fazer. Sabe quando alguém briga com você no trânsito, bate, você sai. Bem, vai dar tudo certo. Quando você tem que consolar o outro, já aconteceu com vocês? Você tem que consolar o outro, você está ali amargurado, você acabou de ser xingado, mas você fala, calma, vai dar tudo certo, fique em paz, né? Vai dar tudo bem. E aqui a gente tem que, mais um aprendizado, e a gente tem aprendido isso no discipulado, é que o ego, o discípulo verdadeiro, ele transforma o ego dele em trabalho. Eu glorifico a Deus por todos os voluntários dessa igreja, diáconos, obreiros, como você queira ser chamado. E a gente já discutiu sobre isso, né, pastor? E não tem problema. Mas se você serve em qualquer área, no seu trabalho, eu aprendi alguns anos atrás que não importa o que você faça, se você limpa o chão, se você faz uma planilha, se você responde a alguém, se você atende alguém, imagine que esse serviço é um serviço para Deus, que você não está atendendo o outro, você está atendendo a Deus.
E quando você coloca aí essas coisas que você faz como se estivesse fazendo para Deus, é diferente. E só o Espírito Santo pode te colocar isso. Se você limpa o banheiro, você fala assim, estou limpando esse banheiro lá de casa. Raras vezes eu lavo o banheiro, gente, eu sou sincero. Tenho muitos filhos para trabalhar para mim. Mas apaga isso aí, viu, gente? Esquece e pula essa parte. Mas quando a maioria deles, né, ele vai lavar o banheiro ou vai fazer um serviço de casa, fala assim, mas por que eu tenho que lavar toda a louça se todo mundo comer um pouquinho? Por que eu tenho que lavar o banheiro se todo mundo usa o banheiro? Por que eu tenho que varrer a casa se todo mundo suja a casa? Por que eu tenho que fazer isso? Agora, quando você coloca de um ponto de vista espiritual, Senhor, eu estou fazendo para Ti. Porque existem pessoas aqui que não têm tempo para isso. Que não tem tempo para fazer isso. Senhor, eu estou dirigindo porque a minha esposa precisa. Senhor, eu estou ajudando a minha esposa grávida porque ela precisa. Estou carregando mais o Benício, eu vi esse testemunho ontem, estou carregando mais o Benício, porque o Benício não pode ir no colo da mãe grávida agora. Tem que dar uma segurada, tem que dar uma esperada, não é assim? Quando você faz, você não faz para o outro, você faz para Deus. Quando você faz para Deus, a resposta é muito maior. Isto é maturidade cristã. Isso é a diferença do seguidor e do discípulo, do imaturo para o maduro. Você faz porque você sabe que você não está fazendo à toa, que você não está perdendo o seu tempo, mas que você está investindo o seu tempo em adorar ao Senhor porque você serve alguém. Você está investindo o seu tempo em adorar ao Senhor porque você protege alguém, porque você faz algo para alguém. A pessoa quer um lugar bonito, quer uma casa bonita, você está colocando lá uma casa bonita. Você está um portão de segurança, é porque você está fazendo algo que a pessoa quer, que a pessoa busca. Está fazendo isso para Deus, porque Deus te colocou lá. Por acaso Deus não saberia que hoje eu falaria sobre isso? Vou contar o testemunho aqui do nosso pastor, que a palavra que eu ia pregar hoje era totalmente diferente. Num lugar totalmente diferente. Lá em Reis. Segunda Reis e Primeira e Segunda Reis. E ele sabe. Aí ele falou assim, mas é o dia de Pentecostes. Aí eu falei para ele assim, então a gente tem que pregar sobre Pentecostes. E que o senhor pregue e eu não. Aí ele falou assim, não, você vai pregar, né? Mas aí ele não constante do desafio a colocar sobre mim, ele falou assim, mas tem que falar sobre o tema da semana, sobre o tema do mês. Eu falei, pastor, Pentecoste, o tema do mês, né? E eu acho que o Senhor já sabia disso, porque até minha esposa depois falou algo interessante. Como você fez tão rápido? Porque eu falei assim, sabe quando você lê a palavra e parece que ela vem já descritinha, já vem, é fácil. Então, Deus sabia que você precisava ouvir isso. E que eu precisava ouvir isso a semana inteira. Porque se você ver aqui minha anotação, está toda mastigadinha, de tanto que eu li. Eu falei, Senhor, foi tão rápido também, né? Eu preciso estar mais preparado. A maturidade, gente, ela nos tira do centro. O discipulado é servir e não ser servido. Todos os apóstolos, todos os diáconos lá em Atos 6, todos eles serviam. E quando eles foram escolhidos em Atos 6, os diáconos, eles foram escolhidos para servir. Para fazer o que os apóstolos não tinham tempo, para que eles tomassem tempo do ministério da palavra. Assim, os diáconos, os apóstolos precisam de tempo, eles não têm condições de servir todo mundo. Então vou escolher aqui diáconos, vou separar pessoas, discípulos. E aí um bom nome,
Vamos pensar sobre isso. Em vez de voluntários, discípulos. Está vendo? Você é discípulo de Jesus. Se você faz algo na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, você é discípulo de Jesus. Mas o ensinamento, o discípulo maduro, ele não foge da missão dele. Ele não foge. Ele enfrenta essa missão com fé. Eu poderia e tentei fugir daqui do púlpito. Amo a palavra de Deus, amo falar sobre isso e poderia ficar aqui a tarde inteira. Quem conversa comigo sabe disso, né? Poderia conversar. Eu fui no cabeleireiro ontem e conversei sobre a palavra de Deus, gente. Eu converso sobre isso. Quer conversar sobre a palavra de Deus? Vem conversar comigo que a gente vai conversar, a gente vai aprender juntos. Eu sempre disse isso no discipulado, são 2 discípulos, um ensinando ao outro, né? E aqui a gente tem o antes do Pentecostes, as portas eram trancadas. Peraí, é Pedro? Não é? Quem é? Depois do Pentecostes, agora não tem mais medo. Seja onde for, eu vou com fé. Sabe aquele momento em que você está no ônibus, senta alguém do seu lado e Jesus incomoda? Você precisa falar de Jesus para essa pessoa. Aí você fala assim, eu não vou falar. Aí eu geralmente tenho um livro à mão, né? Quando eu não leio a Bíblia no celular, né? Então alguém está sempre vendo, né? Você é crente? Aí você fala assim, Jesus, essa aí me pegou no meio. Né? Então, Deus sempre vai colocar você no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. As pessoas que você conhece são pessoas certas para este tempo. Porque por mais tempo que você tenha na casa de Deus, você conheceu várias pessoas, não conheceu? Tem pessoas que não estão mais no seu meio, no seu círculo de amizades, não é verdade? Mas tem muitas outras, não tem? Que precisam do teu testemunho, da tua vitória, do teu amor, do teu consolo, do teu apoio, tanto quanto aqueles outros. E tem sempre aquele que nunca vai sair do seu pé. Tem sempre aquele que vai ficar na eternidade contigo, né? Tem sempre aquele amigo que você fala assim, você de novo, me ligou? É porque você precisa estar com ele. Existem sempre 2 caminhos na amizade. Ou você aprende com ele, ou ele te ensina alguma coisa. Todo amigo, ou você aprende com ele, ou ele te ensina alguma coisa. Pior que tem uns amigos que estão ensinando muito, né? Falam assim, eu não vou nesse caminho. Mas a questão aqui é que a maturidade, ela nos traz essa visão. E a maturidade só vem com o quê? Com o Espírito Santo. Teve até uma pessoa aqui dentro da igreja, estavam fazendo um estudo e me vieram perguntar assim, quer dizer que eu só posso avançar depois que eu tiver o Espírito Santo? Basicamente isso. Mas se você reparar, a partir do momento em que você aceita Jesus, o Espírito Santo já faz parte da sua vida. Quem se lembra da primeira semana em que você aceitou a Jesus? Muitos disseram para você, não, esse não é o caminho. Mas você falou, não, é o caminho sim. É o melhor caminho sim. Muitos disseram assim, segue nesse caminho aí, porque Deus vai te revelar lá na frente o melhor e o pior. E Ele sempre revelou, não revelou? Então é isso. O discípulo maduro, ele não foge. Antes do Pentecoste, a insegurança fazia eles se esconderem, correrem, como eu falei. Logo que Jesus é preso, todo mundo foge. Você tem fugido do Evangelho? Fugido de ser cristão? Ou você tem corrido nesse caminho? Após serem cheios do Espírito Santo, trocaram o medo pela ousadia. Encararam as ameaças com firmeza. O discípulo maduro não se esconde, ele se posiciona, mesmo que custe caro. O que aprendemos com isso? Que a maturidade espiritual nos faz firmes, mesmo em meio à perseguição. Obedecer vale mais do que agradar. Eu aprendi isso quando ajudei
minha esposa a estudar pedagogia. E pedagogia, para quem não sabe, é o estudo do estudo, ou como se ensinar, né? E teve um estudo que eu nunca esqueci. Inclusive foi ela que me colocou isso na cabeça. Ela falou assim: você sabia que a criança, ela precisa de limites para se sentir amada? Sem limites, ela não se sente amada? Se uma criança vai lá, e eu vou dar um exemplo prático, vai lá e põe a mão na tomada. Quando você fala assim, não, ela não continua? Ela fala assim, não. Ela vai tentando, porque ela quer saber qual o limite que você vai impor. Aí você vai lá e tira ela de lá. Aí ela sabe, aqui é o limite. Eu não estou falando nem de disciplina, eu estou falando do básico. Quando você fala para o seu filho assim, você não pode fazer isso. Você está orientando, você está dizendo, ó, isso não pode. Talvez ele não entenda, na maioria das vezes não entende. Eu sempre digo que passei por 5 adolescências e todas foram diferentes. Na última, que era gêmeos, né, eu falei assim, agora eu vou tirar de letra. Não, não é igual, gente. Nem os gêmeos são iguais. Então é sempre diferente. Sempre. O limite é sempre diferente para cada um. Então obedecer vai sempre valer mais do que agradar. Hoje a minha filha estava, a minha netinha veio com a gente, né? Minha filha falou assim, não, mamãe não tirou, não. Eu falei assim, a gente precisa orientar a Luana, minha filha, né? Porque quem manda aqui é ela, não o bebê. Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos enquanto ela ainda tem essa oportunidade, né? Quem manda aqui é ela, não o bebê, né? Então, nesse sentido, obedecer vai ser sempre melhor do que agradar. A gente quer agradar, eu sei, mas obedecer é mais importante. Se alguma coisa te tira do caminho, obedeça ao Senhor, porque obedecer sempre vai valer mais do que agradar. E por último, a última lição aqui, antes da gente finalizar, mas ainda tem uma conclusão. O discípulo maduro persevera em todas as estações. Espera aí, quer dizer que no frio, na chuva, no calor, basicamente isso. No calor das emoções, no calor do dia a dia, quando você briga, quando você discute, quando você não concorda, você é discípulo nesses momentos ou você é só um seguidor? Jesus, espera aí, fica aqui do lado. Espírito Santo, não fica em mim não, fica aqui do lado. Aí você vai me perdoar, mas você fala assim, segura aqui, Espírito Santo. Segura aqui que eu vou dar um jeito, né? O discípulo maduro, ele sempre persevera. Não chegou, não veio a bênção, não veio a promessa não chegou. Senhor, Tu és um Deus de promessas. Tu tens sido fiel, ainda que eu seja infiel. O Senhor é fiel. O Senhor não muda. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai fazer. Ah, mas espera aí, eu me desviei, eu busquei outros caminhos, eu fiz outras coisas. O Senhor, Ele continua sendo o Senhor. Ele sempre vai encontrar um caminho. Sabe quando você desvia de um caminho? Ontem, né, estava tendo um show aqui no Tietê, e aí você procura outros caminhos para chegar até a igreja, não é isso? Se alguma coisa te impede de chegar até o Espírito Santo, Deus revelará novos caminhos. Se alguma coisa te impede, Deus revelará novos caminhos. Pensa nisso. E eu vou usar um exemplo prático nosso. Eu queria que esse prédio fosse comprado pela Igreja Central. Eu gostaria. Coração do Giovanni, tá bom? Perdão, pastor. Mas eu queria trocar esse piso desde o primeiro dia.
Revelação agora, gente. Eu queria trocar esse piso desde o primeiro dia. Desde lá de 12 anos atrás eu entrei aqui e falei, a gente precisa fazer uma oferta para esse piso aí. Eu era diácono ainda na igreja. E falei para o Glauber, falei para o pastor anterior. Falei, piso, né? Hoje eu estou indo embora e o piso é o mesmo. Era a vontade do Giovanni? Era o agradar o Giovanni? Não. Deus poderia ter feito? Deus poderia ter comprado esse prédio, dado para nós? Poderia. Por acaso Ele não tem poder para isso? Ele não é o dono do ouro e da prata? Mas porque Ele não fez, entenderemos logo mais. Logo mais a gente vai entender. Sabe aquele quando você muda de casa e fala assim, mas eu gostava tanto da casa antiga. Aí você muda para casa assim e fala assim, nossa, que casa ótima, que maravilha, que glória. E aí eu parafraseio a Bíblia, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Você crê? Aleluias. Antes do Pentecoste, todo mundo estava sem direção clara. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia para onde ir. Eu só tinha uma promessa. Fiquem. A promessa. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Não saiam de Jerusalém. Por que eu não saio de Jerusalém? A ordem é essa. A promessa é essa. O Senhor vai te dar, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai fazer, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai colocar nas tuas mãos. Por quê? Porque no momento certo você vai ficar sabendo. No momento certo você vai ficar sabendo. Senhor, me prepara para a tua promessa. Me prepara para essa promessa. Me prepara para esse momento. Me prepara para tocar teclado no culto. Deus te preparou, glória a Deus. Me prepara para esse momento. Deus te prepara para tudo. E eu gosto de preparação, de falar sempre sobre Moisés. 40 anos no Egito. 40 anos no deserto. Para depois passar mais 40 anos no deserto, porque foi isso. 80 anos no deserto. Para chegar lá na pontinha, porque a promessa que Deus não fez para Moisés, qual foi a promessa que Deus não fez para Moisés? Você vai entrar na Canaã. Moisés, eu preciso de alguém que leve. Eu preciso de alguém que vá. E é você. O que a gente geralmente associa sobre a missão e a promessa é que vamos ter o galardão disso. Vamos ter o prêmio. Nem sempre o prêmio. E isso é maturidade. Isso é maturidade. O prêmio pode não ser seu, mas você vai ter que levar alguém até o prêmio. Você vai ter que levar alguém até a promessa. Você vai ter que levar alguém até lá. Sabe quando você dá uma sugestão, uma orientação e a pessoa voa? A pessoa fala assim, nossa, esse cara aí voou, foi incrível. Porque era para ele. O prêmio era dele, não era seu. Me senti muito coach com essa frase. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Maturidade, gente, o ensinamento que fica aqui é, maturidade é quando a nossa fé continua firme, mesmo sem resultados visíveis. A nossa missão se torna prioridade. Eu queria aqui, essa frase veio, obrigado Jesus. Os pastores, aqueles que têm um ministério, queria falar para vocês, a nossa missão, ela é prioridade. Não importa se aqui, não importa se acolá, não importa se próximo, se distante, se nesse local, se em outro local, que a nossa missão seja a nossa prioridade. Que
amanhã esteja nas mãos de Deus. Que Deus faça o que Ele quer conosco. Que Deus faça o que Ele quer conosco. Glória a Deus. E para fechar, vamos concluir isso com alguns ensinamentos interessantes. O Pentecoste, gente, ele não veio só para um evento sobrenatural. O Pentecoste não foi um dia. Não foi o dia. Sim, comemoramos esse dia, e esse dia é importante, sim. Mas o Pentecoste foi a virada. Foi o dia em que não éramos mais apenas seguidores de Jesus. Nós éramos cristãos, como em Antioquia fomos conhecidos. Atos 11. Nós éramos cristãos, as pessoas olhavam para a gente e falavam assim, ó, você é cristão? Desculpa uma brincadeira. Então, sabe quando você sabe inglês e a pessoa fala assim, fala inglês então. Né? Você é cristão? Ó, tô com a perna machucada aqui. Ora aqui então. Você é cristão? Tô com um familiar meu no médico. Você pode orar? Eu acredito que ele não orou para o familiar, né, se perder no médico, né? Ele pediu oração para quê? Ah, você é cristão? Estou com um problema financeiro. Ora por mim. Estou precisando disso. Então é assim. Se você é cristão, você vai precisar orar por alguém. Você vai precisar orar por alguém. E essa virada, ela é importante para a nossa jornada espiritual. Estar na presença de Deus é uma coisa incrível, maravilhosa, como nós sentimos nesta manhã. Mas amanhã, quando estivermos no nosso trabalho e a pessoa tiver um problema, ser Jesus aonde estamos é sobrenatural. Estar com Jesus é maravilhoso. Ser Jesus, que nós possamos ser cristãos, que nós possamos ser Jesus aonde quer que estejamos. Ah, Giovanni, quer dizer que a gente vai virar um ser divino? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que fazer o que Jesus faria no seu lugar. O que Jesus faria no seu lugar. Ele não deu apenas dons em nós. Ele nos deu raízes. Raízes. Esteja arraigado no Espírito Santo. Esteja ligado, conectado. Sabe aquela raiz que não sai? E que quando sai leva tudo. Que deixa marca. Quando você sair deste lugar, deixe marca. Fala assim, olha, o Giovanni morava aqui. O Giovanni não mora mais. Oh, era uma bênção, Giovanni. O Giovanni trabalhava aqui. Nossa, mas esse lugar era tão melhor quando o Giovanni estava. Esse lugar era tão melhor. Que você deixe marcas boas. Marcas do Espírito Santo por onde você passa. Marcas do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O poder, ele não veio para você se exibir, veio para você testemunhar. Uma das coisas que eu acho mais linda dentro do nosso evangelho contemporâneo é o testemunho, que edifica a fé. Quando eu sei que você conseguiu alcançar uma bênção, eu me alegro e falo assim, Senhor, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Glória a Deus. Se o Giovanni, que é o Giovanni, virou pastor, glória a Deus. Qualquer um pode. Glória a Deus. O Senhor sabe dos nossos desejos e anseios mais secretos. O secreto, só o Espírito Santo sabe. Sabe quando nem o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra consegue discernir o que está em teus olhos, o que está em tua vida? O Espírito Santo é o melhor. É aquele que entra e fala assim,
eu sei o que você está passando. E eu sei que se você estiver comigo, você vencerá. E lembre-se que vencer nem sempre é levar o prêmio. Para fechar, eu tenho uma pergunta para vocês, para orarmos. Você quer ser um discípulo cheio do Espírito Santo? Amém? Não. Você não entendeu. Você quer ser um discípulo cheio do Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. É isso, Jesus. É isso, Senhor. Então, faça como os discípulos e seja um discípulo e não um seguidor de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado por esta oportunidade de servir ao Senhor. Vamos nos ajoelhar mais um pouquinho. Busque ao Senhor e peça a Ele: Senhor, me faz um discípulo. Me faz um discípulo. Me faz um discípulo. Me faz um discípulo, Senhor. Aleluias. Muito obrigado por estar aqui e investir o seu tempo nesse conteúdo. Espero que Deus tenha falado diretamente ao seu coração. Se você quer crescer mais na sua fé, inscreva-se nesse canal e ative também o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que vai edificar a sua vida. Caso você tenha gostado desse vídeo, curta e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Eu creio que a palavra de Deus pode abençoar vidas. Agora na sua tela está aparecendo aqui em algum lugar outro conteúdo como este, para edificar a sua fé, abençoar a sua alma, aprofundar o seu entendimento na Bíblia e fazer você crescer em Cristo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Lembre-se, a Bíblia é simples, a gente aqui complica.